Então, continuando, né, o capítulo, André fala assim: mas, para se acolherem ao asilo de Fabiano, necessitavam posar junto de nós, e que lhe abríamos passagem prazerosamente. Entretanto, para alcançarem a entrada da instituição, eram forçadas a quebra de correntes, de energias magnéticas. Lembra que a gente estava falando tudo isso, né? E aí eles estavam assim exauridos, né? E na qualidade de aprendiz, né, ele se angustiava com a observação. Mas tudo foi previsto pelas autoridades administrativas do Instituto. Ele que não sabia de nada, né? Tava tudo certo, né? Enfermeiros e macas em grande número estacionavam ali perto de nós, promovendo socorro imediato. Pequenos e admiráveis cordões de entidades transformadas interiormente pelos dolorosos banhos do choro, choro que santifica, né? Chegavam agora de todos os lados. E as hordas ferozes e irônicas, rodeadas de trevas, multiplicavam-se também em turmas compactas, ferindo-nos a audição com xingamentos e injúrias, né? Entre os ingratos e rebelados, havia, contudo, criaturas que se mostravam aflitas e de joelhos tocavam-nos o coração fraterno com seus brados de socorro e amargurosas queixas, as quais, porém, não podíamos aliviar com qualquer benefício precipitado, em virtude da perigosa condição mental em que se mantinham, condição que lhes impunha sofrimentos reparadores. Quase 4 horas difíceis se escoaram, extinguindo de nós delicada atenção na tarefa. E agora a paisagem era mais sufocante, mais terrível. Serpentes de fogo desenovelavam-se dos céus e penetravam o solo, que começou a tremer sob os nossos pés. O calor asfixiava, sentindo os elementos vacilantes que nos rodeavam. Aí eu lembrei da velha descrição de Marimoto de Messina, em que, sob o auge do pavor diante da natureza perturbada, não sabiam as vítimas como se colocar no caminho do salvamento. Porque em torno a terra, o mar e o céu se conjugavam num ciclópico e sincrônico arrasamento. A instituição, através de todos os administradores e auxiliares, trabalhava com indescritível heroísmo. Com franqueza, de minha parte, aguardava ansioso o sinal de regresso ao interior. Dá a impressão desagradável de que me sentia possuído. Ou seja, ele estava simplesmente apavorado. Não via hora de voltar para dentro, né? Fitas inflamadas do firmamento caíam sempre, em meio a formidáveis explosões oriundas da desintegração de princípios etéricos. Quando tudo fazia supor que não havia nas vizinhanças entidades em condições de serem socorridas, soou a clarineta equivalente ao toque de recolher. Enfim, respirei aliviado. De acordo com as instruções recebidas, abandonamos os aparelhos eletromagnéticos da defensiva em função do discriminado e afastamo-nos apressadamente. Sorvedores de chamas surgiam próximos, a tamanha gritaria se verificava ao redor, que tínhamos perante os olhos perfeita imagem de vasta floresta incendiada, a desalojar feras e monstros de buracos desconhecidos. Atravessamos o pórtico do asilo, seguidos de todos os companheiros que ainda se conservavam no exterior. Escutávamos agora o ruído leve dos motores. Lá fora, espessos bandos de entidades perversas tentavam ainda romper os obstáculos, invadindo o abrigo prestes a partir. Aflitiva inquietude empolgou-me. Que seria de nós
se a multidão assaltasse o reduto? Por outro lado, a queda contínua de faíscas chamejantes, a meu ver, punha em perigo a organização, porque não começar o voo imediatamente. Era forçoso considerar que dentro do asilo reinava absoluta ordem, não obstante o ritmo apressado do trabalho. Acomodações simples, mais confortadoras, recebiam os sofredores extenuados, e serena como sempre, como se tivesse habituada a percepções externas, às perturbações externas, a irmã Zenóbia controlava a situação, dando as últimas ordens. Todas as portas de acesso fácil ao interior foram hermeticamente fechadas. Logo após, a orientadora nos chamou à vasta sala consagrada à oração e esclareceu que a casa transitória, para movimentar-se com êxito, não necessitava apenas de forças elétricas, baseadas em simples fenômenos da matéria diferenciada, mas também dependia de nossas emissões magneto-mentais que atuariam como reforço no impulso inicial da subida. Zenóbia foi breve, dadas as circunstâncias do momento. Nos mantínhamos todos em ansiosa expectativa, concentrados na câmara de prece, com exceção de companheiros que se achavam em serviço de assistência imediata aos recolhidos das últimas horas e de quantos se conservavam de sentinela junto às maquinarias em funcionamento. Funda emoção transparecia em todos os rostos. Lá fora, rugiam elementos em atrito. A diretora, após convidar-nos a transfundir vibrações mentais num só ato de reconhecimento ao Senhor, tomou entre as mãos lindo volume. Reconheci imediatamente. Era a Bíblia, nossa conhecida de tantos anos. Abrindo-a, atenciosa, a orientadora começou a ler o Salmo 104, em voz alta, pausada e solenemente. A oração para o abastecimento complementar das forças de uma instituição, a ligação com Deus, a união de mentes em favor dos objetivos de levar a instituição para uma outra área, dificuldades que são vencidas com fé sincera, a fé verdadeira de todos. Que lindo exemplo, né? Então, como estava falando, né? A Zenóbia começou a ler o Salmo 104. Então, pessoal, pega o Salmo 104 e lê, tá bom? Porque eu não vou ler aqui. Eu acho que é uma oportunidade para vocês fazerem a leitura, tá bom? A leitura do Salmo ia em meio quando o Instituto, qual vigorosa embarcação aérea, principiou a elevar-se. A devotada orientadora não lia apenas, pronunciava os vocábulos de louvor compilados há tantos séculos, sentindo cada um deles com intensidade. Oh, maravilha! Tamanha era a comoção com que se dirigia, humilde e reverente, ao Senhor do Universo, que o tórax de Zenóbia parecia misterioso foco resplandecente. Olha de novo a observação dele, né? O peito brilhava com a sinceridade da oração. Zenóbia parecia misterioso foco resplandecente. Contagiados pela sua fé ardorosa, uníamos-nos na mesma vibração. O oratório encheu-se de profusa claridade. Luz irradiante ganhava os compartimentos próximos e deveria espraiar-se lá fora, no campo de sombras espessas. Ok? Muita gente orando, sinceramente, luz para todo lado, né? Muito comovido, observei que a casa transitória deslocava vagarosamente de início, punha-se agora em movimento rápido. Não pude examinar particularidades do fenômeno. A atitude recolhida de Zenóbia em oração vigilante nos forçava a sustentar o mesmo tom vibratório do ambiente. Reparava, porém, que a instituição socorrista subia sempre. Decorrida quase uma hora de voo vertical,
alcançamos uma região clara e brilhante. O sorriso do sol nos trouxe alívio. Levantou-se a diretora e, seguindo-a, erguemo-nos de novo, compreendendo que a fase perigosa tinha acabado. Desde esse momento, a instituição movimentou-se em sentido horizontal. Então, ela estava subindo e agora ela está indo na horizontal, viajando sobre os elementos do plano. Das pequenas janelas contemplávamos as coloridas auréolas do fogo devorador. Grupos diversos puseram-se em palestra e observação. A irmã Zenóbia, cercada de assessores, comentava as próximas medidas referentes aos serviços de readaptação. Aproximando-se do assistente Jerônimo e do padre Hipólito, que conversavam, passamos a analisar a grandeza do trabalho sob os nossos olhos. E eu disse: oh, se os homens encarnados entendessem a beleza suprema da vida, se apreendessem antecipadamente algo dos horizontes sublimes que se nos apresentam depois da morte do corpo, certamente valorizariam com mais interesse o tempo, a existência, o aprendizado. Jerônimo sorriu e ponderou: sim, André. Todavia, é importante observar que o plano transitoriamente pisado pelos homens permanece também repleto de mistérios e encantamento. Para os que amam a glória de Deus, a crosta planetária oferece sublimes revelações, desde os estudos do infinitesimal até a contemplação dos grandes sistemas de mundos que se equilibram na imensidade. E meditando sobre as horas inesquecíveis que passamos, desde a nossa descida ao abismo, ouvi ambos os companheiros trocarem impressões acerca dos problemas transcendentes da vida, quais sejam o aprimoramento do espírito e da forma, o planejamento dos destinos dos orbes e seres, o governo místico da Terra em suas diferentes esferas de atividade e evolução, os vários tipos de criaturas da humanidade, as leis do progresso e da reencarnação, a extensão das forças condensadas no átomo etérico, a energia dos elementos químicos no campo físico das manifestações planetárias e poder criador dos grandes mentores da sabedoria. Eu os escutava entre o silêncio e a humildade, como aprendiz extasiado diante dos mestres benévolos e experientes. Em breve, porém, após receber lições que jamais esquecerei, reparamos que a casa transitória descia suavemente. Regressávamos ao círculo de substância densa, embora menos pesada e menos escura. Dentro em pouco, pudemos localizar o abrigo de Fabiano, em outra zona de serviço fraterno. Extensa legião de servidores aguardava a nossa chegada, a fim de colaborar conosco no esforço de readaptação. Gastáramos na viagem 3 horas e 35 minutos. Complexas atividades esperavam os obreiros dedicados. Preliminarmente, porém, a irmã Zenóbia, radiante, congregou-nos na jubilosa prece de agradecimento, após a qual Jerônimo nos convidou a sair. 5 irmãos fiéis ao bem, já em véspera de libertação da carne, aguardavam-nos o auxílio na crosta da terra, e era necessário partir. É isso. Precisamos estar atentos às nossas energias. Quando estamos doentes, se vibrarmos sinceramente no bem, seremos curados, porque temos o halo brilhante em torno de nós e atrairemos a ajuda necessária. Mas se mantivermos a energia na dor, no sofrimento, manteremos a aura escura e atrairemos os espíritos trevosos para que nos rodeiem e não seremos capazes de nos curar. Muito pelo contrário, nos entregaremos às dores e sofrimentos. As entidades que sintonizam conosco são aquelas que têm a mesma vibração que nós.
Se aproveitarmos o que André Luiz está nos ensinando, vamos aproveitar melhor a vida. Não só para ficar rico, bonito, mas para ficar sábio. E isso é eterno, é para sempre. Para receber ajuda, não adianta rezar da boca para fora, não adianta decorar a Bíblia, não adianta ficar de joelho. É preciso fazer a reforma íntima, é preciso mudar de atitudes. Vamos pensar nisso durante a semana, ok? Beijos, fiquem com Deus, amo vocês.